Olá, bem-vindos ao BDP Podcast. O meu nome é Nuno Aguiar e durante os próximos minutos vamos falar dos desenvolvimentos mais importantes do último ano no sistema financeiro português. Foi um ano atribulado, durante o qual bancos, famílias e empresas tiveram de lidar com um ambiente de juros altos, economia em arrefecimento e vários focos de tensão geopolítica, sem que, no entanto, alguns dos riscos mais graves estivessem materializado. Grande parte deste diagnóstico é feito no mais recente Relatório de Estabilidade Financeira, publicado hoje pelo Banco de Portugal. E para nos falar dele, temos hoje connosco Clara Raposo, Vice-Governadora do Banco de Portugal, Ana Lacerda e José Rosas, Diretores Adjuntos de Estabilidade Financeira. Muito bem-vindos. Talvez seja útil começar esta conversa recuando há alguns meses. Quando foi publicado o Relatório de Estabilidade Financeira em maio do ano passado, eram identificados um conjunto de riscos e vulnerabilidades e não sabíamos como é que os bancos iriam reagir a eles. Passado um ano, o setor financeiro conseguiu escapar à materialização de grande parte desses riscos, ou seja, escapámos à bala. Claro. Vamos ver, Nuno. De facto, há um ano atrás estávamos numa situação económica um bocadinho diferente daquilo que temos hoje, porque globalmente já tínhamos algumas tensões geopolíticas, tínhamos a guerra na Ucrânia, tínhamos um conjunto de riscos que sabíamos que afetavam a economia mundial e também necessariamente a economia portuguesa, mas tínhamos também a inflação mais descontrolada do que aquilo que temos atualmente e, portanto, na altura não tínhamos tanta certeza de sermos capazes de, com a subida de taxas de juros que tinha sido feita até então, e depois ainda tivemos mais subidas a seguir, ainda não sabíamos onde é que isto iria parar e como é que as famílias e as empresas iriam ser afetadas e, portanto, elas depois têm logo impacto no desempenho do sistema bancário. Mas aquele pior cenário não se concretizou, não é? O pior cenário, na verdade, não se concretizou, ou seja, aquilo que nós verificámos foi que os bancos conseguiram ter uma gestão da sua atividade que lhes garantiu terem uma margem mais confortável, aliás, em 2023 do que tinham tido na última década, digamos assim, e também as próprias famílias e as empresas conseguiram resistir aos tais riscos que se poderiam ter materializado, mas que não tiveram uma materialização tão grave quanto poderíamos ter imaginado. Ou seja, famílias e empresas foram capazes de, apesar daquilo que o Nuno disse que foi o arrefecimento da economia, de beneficiarem ao mesmo tempo de uma situação muito saudável do mercado de trabalho. Tivemos um ano com crescimento económico, na verdade, em Portugal, acima daquilo que verificámos na área do euro. O rendimento disponível das famílias aumentou e verificámos que, no conjunto, olhando para a evolução ao longo do tempo, quer famílias, quer empresas, beneficiaram, de certa forma, da redução de endividamento que tivemos nos últimos anos e foram capazes de também despoupar alguma da poupança extra que tinham constituído durante a pandemia para conseguirem cumprir o serviço da dívida acrescido com a subida das taxas de juros. Mas, na verdade, esta situação de emprego mais estável, menos desemprego, economia a crescer e salários que conseguiram acompanhar em 2023 e um aumento do rendimento disponível, fez com que as famílias não tivéssemos assim sinais de maior incumprimento nem de famílias nem de empresas. Claro que encontramos alguns sinais, em algumas famílias mais vulneráveis, por exemplo, de os bancos terem de as acompanhar de forma mais próxima para garantir que conseguem atravessar esta crise. Também tivemos um conjunto de medidas que o Governo foi aprovando nos últimos 2 anos que ajudaram a rever algumas das condições contratuais e que terão ajudado as famílias mais afetadas pela subida das taxas de juro a conseguirem lidar com elas. Mas essencialmente foi isto que tivemos, não é? Até agora fomos capazes de resistir. Exato. José, que avaliação então, perante este contexto, que avaliação se consegue fazer da solidez atual do setor financeiro? Conseguimos fazer assim uma síntese raio-x? O setor bancário claramente está mais robusto e esse facto decorre em grande parte de alguma forma do próprio contexto. Os bancos tiveram rendibilidade elevada e isto muito também motivado pelo próprio efeito de contexto de taxas mais elevadas e que se refletiu no fundo numa margem financeira mais robusta, foi o principal impulsionador da rendibilidade dos bancos. A margem foi de facto suficiente até para compensar algum efeito que se verificou no aumento, designadamente, por exemplo, de imparidades, no aumento de risco de crédito, não, como já foi referido, não a nível dos incumprimentos, que esses de facto até diminuíram, embora se tenha assistido a um aumento contido de risco de crédito, e portanto houve um efeito
nos resultados que acabou por contribuir muito positivamente para a geração orgânica de capital. Ou seja, os bancos acabaram, graças a essa rendibilidade, no fundo, a ter mais capital e, portanto, estarem melhor preparados para a cobertura de perdas inesperadas que possam ocorrer. E esse é um efeito que, no fundo, levou, por exemplo, em termos do sistema bancário, a termos um rácio de fundos próprios totais, que é, no fundo, o rácio de solvabilidade, perto dos 20%, que é um valor bastante confortável, claramente em termos médios, acima dos mínimos. Historicamente elevado também. Historicamente elevado. Um outro fator também relevante é a própria liquidez. A liquidez dos bancos é robusta, já era, continua a ser robusta. E isto verifica-se, digamos, nos vários indicadores de liquidez que são indicadores regulamentares, mas que refletem a situação dos bancos. Um é, por exemplo, o caso do chamado rácio de cobertura de liquidez, é um indicador de curto prazo, mas onde, só para ter uma ideia, o sistema bancário anda na ordem dos 250%. O mínimo é 100, portanto estamos a ver um valor muito, muito confortável, mas que compara os ativos líquidos com as saídas podem haver, faz numa situação de stress e, portanto, no fundo, mostra a capacidade dos bancos reagirem numa situação de stress a fluxos, a saída de fluxos. E, efetivamente, como podemos ver, valores, de facto, muito, muito interessantes. Até mesmo um outro indicador, que é um indicador mais estrutural, que é o rácio de financiamento estável, que, no fundo, já é mais uma comparação entre os fundos estáveis e a necessidade desses fundos estáveis, onde também aí o sistema está na ordem dos 150%, bastante acima do mínimo regulamentar. Portanto, quer na dimensão de capital, quer na dimensão de liquidez, o sistema bancário hoje está numa posição bastante confortável. Uhum. E se tivéssemos que identificar os principais riscos que a banca enfrenta atualmente, a frente externa, seja a guerra na Ucrânia, seja a guerra no Médio Oriente, outras tensões comerciais que nós estamos a ver que se estão a agudizar, esse é o lado mais problemático? Quer dizer, de facto, temos esses riscos enormes que são globais e que podem desacelerar a economia como um todo, e se desacelerarem a economia nos nossos parceiros principais e em Portugal, claro que isso traz consequências para o nosso potencial de crescimento económico e até para as tais boas condições do mercado de trabalho que temos tido até agora. Se alguma coisa aí falhar, esperemos que não, mas se alguma coisa aí falhar, então as famílias e as empresas vão se ressentir e, naturalmente, o próprio sistema bancário também se ressentirá. Existem esses riscos, estamos a par deles. Há um conjunto de mitigantes, digamos assim, que tem a ver com aquilo que o José e a Ana também estiveram a dizer há bocadinho, não é? Que os bancos têm feito um caminho nesta última década que os põe hoje numa situação mais confortável para lidarem com estes possíveis choques. Uma resiliência maior do que no passado. Têm resiliência maior do que no passado, não é? Estão mais capitalizados, é totalmente diferente a posição que têm. Nós, em 2016, tínhamos o crédito mal parado, não é? Os non-performing loans, os NPLs, atingiam valores na ordem dos 17% e atualmente estão na ordem dos 2,7% como um todo. É uma diferença enorme, portanto, temos a expectativa de que os bancos consigam, com toda a almofada que têm criado ao longo deste tempo, dar resposta a eventuais dificuldades adicionais que as famílias e as empresas possam vir a ter. De qualquer forma, também é importante mencionar, e se calhar depois o José consegue complementar isto, também os próprios critérios de concessão de crédito que a banca tem adotado nestes últimos anos têm sido bastante diferentes do que eram antigamente, digamos assim. Portanto, são critérios mais prudentes, em que acompanham, de facto, o risco daquelas famílias e das empresas a quem que estão a financiar, e essa gestão de risco que os bancos fazem é muito importante, traz consequências para a vida das pessoas e para a vida da economia como um todo, não é? Para o desempenho da economia como um todo. E aí, a própria recomendação macroprudencial do Banco de Portugal tem tido um papel muitíssimo importante, em particular no que diz respeito às famílias que têm hoje um perfil de risco, as famílias portuguesas endividadas, com crédito para a compra da casa, têm hoje um perfil de risco muito diferente daquilo que teriam aqui há uns anos atrás. Portanto, os bancos também têm essa proteção, digamos assim, de serem mais responsáveis na forma como concedem crédito, e ao serem mais responsáveis quando concedem crédito, também têm essa responsabilidade social, digamos assim. É uma outra forma de fazer com que quem está a endividar-se o faça de forma responsável. Não sei se quer elaborar um pouco sobre isso, e já agora acrescentava só a questão do mercado imobiliário, que é visto normalmente como
como um risco para os bancos, mas em Portugal parece imune a correções de preço de qualquer maneira, portanto o ativo não está a desvalorizar aparentemente, que seria um risco para a banca. Sim, eu voltando só um bocadinho à questão da questão do risco, que me pediste para elaborar um pouco mais, na prática, e quando nós falamos da gestão do risco, isto é um aspecto que é importante, que a Clara referiu, nós estamos a ver a noção que a avaliação do risco é apenas, ou poderá ser numa fase inicial da concessão de crédito. A gestão do risco das instituições, e isso é um aspecto bastante importante, é feito ao longo do próprio tempo de vida dos contratos. E isso significa que os bancos devem ser capazes de atuar preventivamente junto de clientes particulares, empresas, que possam estar em dificuldades financeiras, mas que sejam, de facto, clientes com capacidade de fazer o pagamento das suas dívidas, no fundo, que podem regular, com ajustamento, se o caso de condições, manter o pagamento da dívida, atuar preventivamente. E esse é um papel, de facto, muito importante das instituições, de fazer esse acompanhamento e de, no fundo, se for o caso, propor soluções junto aos clientes e negociar novas condições que possam, efetivamente, evitar situações de incumprimento. Isso é um aspecto que eu julgo também é importante deixar essa nota. Quanto à questão do mercado imobiliário, efetivamente, a evolução do mercado imobiliário em Portugal tem sido positivo, por comparação até, ordinariamente, quase diria, em contracíclico, o que se está a verificar fora portanto, na zona euro, ou seja, estamos a assistir a uma redução em termos médios de preços na zona euro, mas, por exemplo, em Portugal assistimos a um aumento de preços na ordem dos 8% em 2023. Há países que já estão a corrigir, nós somos um dos poucos países Estamos a abrandar, a aceleração não é o que já assistimos, por exemplo, no ano anterior, mas mantém-se. E, portanto, nesse sentido, quer dizer, não assistimos a nenhum sinal de alarme das partes. Mas, quer dizer, devemos sempre ser prudentes e convém ter presente, quer dizer, o mercado português, embora esteja a dar bons indícios, não se pode dizer que seja imune. Não é? A economia, obviamente, também é muito influenciada porque se vai fora do contexto nacional. Eu não sei se queria acrescentar alguma coisa sobre este tema. Estamos aqui a trocar uns olhares. Sim, de facto nós estamos aqui um pouco em contracíclico porque os preços da habitação na área do euro já começaram a cair e em alguns países de forma bastante substancial, já próximo dos 10%, e de facto Portugal, bem como outros países, não estamos completamente sozinhos, ainda temos um aumento, neste caso tivemos um aumento ainda de cerca de 8%, embora já menos do que em 2022, já menos 4 pontos percentuais. Contudo, se pensarmos no número de transações, isso já temos uma queda que verificamos em Portugal e verificamos no resto da área do euro. E aqui já é um sinal, de facto, de alguma cautela, alguma prudência, diria, adicional por parte de quem compra. Aqui a nossa análise do nosso mercado é que, de facto, temos aqui uma restrição grande do lado da oferta. Portanto, quer no estoque de casas usadas, quer de facto pela reduzida atividade de construção que nós temos para o fluxo de casas novas para venda. Isto basicamente é um perfil que nós temos já desde a crise financeira, porque se olharmos para números e para o mesmo horizonte, entre 2007 e 2014, nós temos cerca de 280 mil novos focos. Mas no mesmo número de anos, entre 2015 e 2023, vamos ter apenas só 125 mil novos focos. Portanto, a oferta, de facto, cria aqui alguma pressão no aumento de preços. Temos alguns mitigantes, quando queremos pensar, de facto, para qual é que é o impacto, como é que o setor financeiro está, de alguma forma, eventualmente menos exposto, e aqui o que nós olhamos, de facto, era para a percentagem de transações com crédito, e neste caso a percentagem manteve-se inalterada entre 2023, é cerca de 46%, mas isto compara com 76% no período anterior à dívida soberana. Portanto, existe aqui algum conforto. E, de facto, olhando também para um período mais alargado, desde 2016, podemos também fazer aqui uma comparação, enquanto que os preços da habitação quase duplicaram,
o estoque de crédito à habitação teve um crescimento moderado, de 5%. Contudo, de facto, isto são cenários básicos. Obviamente podemos ter sempre cenários adversos em que exista uma desvalorização importante e daí também as medidas macroprudenciais que têm vindo a ser adotadas pelo banco. E novos desenvolvimentos Exato. até inesperados. Claro, estamos num período intenso de apresentação de novas políticas públicas, algumas delas com impacto no setor financeiro e na banca, nomeadamente há uma bastante discutida que é uma garantia de crédito à habitação. Este tipo de medidas podem influenciar positiva ou negativamente também a estabilidade do setor financeiro, portanto é algo para o qual o Banco de Portugal deve olhar, certo? Sim, o Banco de Portugal deve olhar para qualquer medida que tenha impacto na estabilidade financeira e o impacto pode ser, de facto, positivo ou negativo. E quanto à medida concreta que o Nuno aqui colocou desta tal garantia ou algo parecido com uma garantia que viesse a ser concedida, aos mais novos que queiram comprar habitação própria permanente pela primeira vez, etc., é muito difícil neste momento ter uma posição quanto ao impacto para a estabilidade, porque não vimos detalhe nenhum ainda dessa medida e dessa garantia. Portanto, teremos de saber exatamente os moldes, é nos pormenores, nos detalhes, que depois conseguimos perceber o efeito que a medida pode ter a vários níveis, na quantidade de crédito concedido, enfim, até como a Ana há bocadinho estava a dizer, temos uma restrição da oferta bastante significativa em Portugal. Nestes últimos anos, menos casas novas construídas, não é? Apesar de os licenciamentos terem aumentado face à década anterior, mas a verdade é que tendo uma restrição da oferta, se isto é verdade, não é? Se temos uma restrição da oferta muito forte, também pode acontecer que medidas que tentem estimular ou ajudar quem quer comprar por outra natureza acabem por provocar, por exemplo, uma subida nos preços. E nesse caso, teremos de olhar para todos os impactos possíveis para conseguirmos ver de que forma é que os bancos ficam mais ou menos protegidos e, principalmente, as famílias como é que ficarão mais ou menos protegidas, porque podem acabar por ficar mais endividadas e o benefício não ser assim tão claro. Portanto, é algo que vamos analisar quando tivermos mais informação e daremos o aconselhamento que for pedido ao Banco de Portugal. Saber todos os detalhes. Uma última pergunta, Clara, tem a ver com olharmos um pouco para a frente. O que é que nós podemos esperar no setor financeiro para os próximos meses? Este contexto de estabilidade e de ultrapassagem de alguns dos riscos é o que o Banco de Portugal espera que se continue a materializar daqui para a frente? Ora bem, nos próximos meses, a situação que temos atualmente, nós não esperamos assim uma alteração radical nos próximos meses em relação àquilo que é o desempenho da banca atualmente. Claro que sabemos que é esperada alguma descida de taxas de juro, não sabemos exatamente quanto nos próximos tempos, o que poderá vir a ter algum impacto na margem dos bancos e condicionar aqueles resultados particularmente bons que vimos em 2023. Mas, por enquanto, também, aquilo que temos visto é que os bancos também se foram adaptando às condições de alteração de taxas de juro. Na própria concessão de crédito à habitação, passámos a ter um regime pelos próximos, em muitos dos casos, com taxa mista na concessão de crédito à habitação, portanto, em que se sabe mais diretamente que taxas é que estão a ser cobradas aos clientes nos próximos 2 anos, em muitos casos. Enfim, há aqui um conjunto de adaptações que os bancos têm feito que os protegem, de certa forma, de uma eventual descida no curto prazo das taxas no que diz respeito à sua margem. Aquilo que poderá ser sempre mais preocupante são os tais fenómenos, os tais riscos materializarem-se, aqueles riscos de facto mais sérios que de facto travam as economias, que nós esperamos que não aconteçam, mas que podem sempre acontecer e com consequências que, se for de forma muito prolongada, não é? A restritividade da política monetária prolongada durante muito tempo, as tensões geopolíticas crescerem de forma a travarem comércio internacional e a desacelerarem de facto as economias. Mesmo, por exemplo, no plano nacional, alguma maior dificuldade na condição de políticas económicas por alguma incerteza e também condicionada pelas novas regras orçamentais, por um lado pressão para que haja mais despesa, por outro lado mais controle de despesa. Podemos ter aqui alguma dificuldade na previsibilidade de algumas políticas que possam condicionar o comportamento das famílias e das empresas quando estão a tomar decisões de investimento. E se a coisa for assim muito apertada, se houvesse assim um risco enorme que se materializasse, claro que as vulnerabilidades acabariam por vir ao de cima, mas pensamos que, enfim, no curto prazo, os bancos estão suficientemente sólidos, protegidos para conseguirem dar resposta a estas maiores dificuldades que a economia possa sentir.
Solidez, mas atentos aos riscos. Sim, eu acrescentaria os bancos e também as próprias famílias e as próprias empresas, porque é daí que vem tudo, não é? Exatamente, porque de facto também as empresas neste último ano mantiveram muito a sua trajetória de melhoria dos seus indicadores, nomeadamente também da autonomia financeira e endividamento, e as próprias famílias também registaram uma redução adicional do rácio de endividamento e que está a cerca de 85%, bem abaixo dos 95% para a área do euro. Exato, tem muita razão. O que a Ana está a dizer é que as próprias empresas, não é, no setor não financeiro, conseguiram ir mantendo níveis de rendibilidade, mesmo com a subida dos custos de financiamento, conseguiram manter níveis de rendibilidade, enfim, que são máximos daquilo que tínhamos visto desde a grande crise financeira e, portanto, têm tido essa solidez, têm conseguido aguentar o embate também, até agora. Também para elas, os principais riscos não se materializaram, alguns dos que se com uma dimensão que se temeu no passado. Sim, exato. Clara, Ana, José, muito obrigado por nos terem ajudado a perceber melhor a situação atual do setor financeiro português e o que podemos esperar também para o futuro. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. O relatório de estabilidade financeira, tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve.